Rei dos Reis. Pastor, mas o que tem a ver a adoração que restaura o governo do rei? Vamos entender algumas coisinhas aqui. Lucas capítulo 19, verso 38. Tira para mim o slide, pode tirar. Pode tirar esses dois slides. Coloca a Bíblia aqui, eu vou precisar que os irmãos vejam o texto. Tem algum texto que afirma que Jesus é rei? Muitos. Mas eu vou abrir Lucas 19, 38. Fica com a imagem do palácio aí, tá, gente? Na mente. Lucas 19, 38, a Bíblia diz: bendito é o rei que vem o nome do Senhor. Para os que ainda estão achando que talvez seja algo que aconteceu, a crucificação de Jesus, e ele não virá desta maneira, Apocalipse 19, 16. Em seu manto e em sua coxa está escrito. E para afirmar que ele nos tirou da nossa forma de governo e quer nos levar para o governo dele, Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho que ele ama. Está aí o texto, bro. Tem que ser rápido. Colossenses 1, 13. Está vendo? Colossenses 1, 13. É que eu estou... 1, 3. Capítulo 1, versículo 1, 3. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino. Diga assim comigo para a gente confirmar esse entendimento. Eu sou filho do rei. Então, veja bem. O que vocês acharam do palácio e do castelo? Isso é hermoso. Por quê? Primeiro ponto. O rei é revelado pelo ambiente que ele proporciona. Vou repetir. O rei, ele é revelado pelo ambiente. Então você consegue perceber que você olhou a imagem e você já pensou, você não pensou que ele era um corrupto, você não pensou que era um safado, você não pensou nada disso. Você falou, cara, se ele tem isso e ele é um rei, claro que somente está assimilando o rei dos reis. Mas aí você vai dizer, ele é poderoso, ele é forte, ele tem autoridade, ele é rico, ele é próspero. Então o rei, na verdade, segundo as escrituras, ele também é conhecido mesmo antes de ser apresentado. Pelo quê? Pelo ambiente que ele constrói. Pelo ambiente que ele constrói, ambiente de excelência. Então, antes de mesmo a gente ouvir a sua voz, você já percebe o ambiente que ele habita. O seu poder, a sua glória. Eu vou falar um pouquinho de glória, se você tiver paciência para eu te falar. Então, um rei mora em qualquer lugar? Um rei não mora em qualquer lugar. O lugar onde ele vive revela quem ele é. Então ele não vai morar em qualquer lugar. Porque é tudo sobre a sua reputação. A reputação do rei deve ser de excelência. Então, o ambiente expressa a natureza do rei. Quando você olha o palácio, você vê o que está expressando desse rei. Então, se eu quero conhecer um rei, eu preciso analisar e reparar o ambiente que ele expressa. Vocês estão comigo ou não? Então, a atmosfera revela quem governa. Quando você vai pisar ali, o que você pensa? Ali tem a troca real da guarda inglesa. Milhares e milhares de pessoas vão ali só para assistir essa troca de guarda. Já viu quando vão mexer com o cavalo deles? Por que eles são daquele jeito? Poxa, mas que soldado grosso. Eles não estão ali representando eles mesmos. Por isso é tão severo. Porque eles estão ali expressando a atmosfera do governo de Deus. Do governo do rei, perdão. É a autoridade. Você não pode brincar com as coisas do rei. É isso que eles estão dizendo ali, aqueles soldados. Não toque sem autorização nas coisas do rei.
É por isso que é daquele jeito até hoje. Aquela tradição é a coisa mais linda, porque ela expressa o que é um reinado. E as pessoas querem brincar com Jesus com a sua forma de agir. E às vezes eu falo, Senhor, por que eu não nasci debaixo de um rei? Para entender com facilidade. Porque é tanta governança maligna e corrupta que a gente olha para o governo como uma desgraça da nossa vida, quando é para olhar para o nosso protetor, nosso governador, aquele que põe a gente em lugares altos, aquele que derrama suas condições, distribui terras, nos abençoa. Isso não tem nada a ver com socialismo. Vai ver o que o socialismo está fazendo. Vai ver na Europa a guerra, o que um ditador quer fazer com um país da Europa, que a gente tem orado. Então a nossa soberania do Brasil está extremamente corrompida. Por quê? Porque a democracia faz isso. E por quê, pastor? Já vou entrar nisso. Uma delas é porque o povo governa. E no reinado não. Está cheio de gente querendo fazer parte do reino de Deus, mas querendo governar a sua própria vida. Democráticos. Nós precisamos entender quem é o rei dos reis. Então a atmosfera revela o governo. E o que a Escritura afirma? A Escritura afirma que a glória de Deus não é algo místico, não é fumaça, não é arrepio, não é calafrio. A glória de Deus, ela não é emocional, e a glória de Deus também não é algo invisível. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a essência do rei revelada. A essência, sua autoridade, o seu peso real. Então, o que significa isso? Quando o texto diz, a terra está cheia da sua... E a gente fala isso, mas muitas das vezes nós não entendemos o que é isso. O que é essa glória? Porque eu quero dizer para vocês anotarem que a glória revela quem é o rei. Mas o que é a glória que está enchendo toda a terra? O que é essa glória sobre nossa vida? O que significa essa glória? Em Salmos capítulo 103, 19, o Senhor estabeleceu os seus tronos nos céus e como rei governa sobre tudo. Quem é esse rei? Quem é esse rei? Esse rei é o rei da glória. Esse rei é o rei da glória. Mas aí eu pergunto, o que é glória? Pergunta para o irmão do lado, o que é glória? Vamos falar o que é glória. Porque se eu não entender a glória de Deus, eu não consigo entender a Deus. Porque a glória de Deus expressa quem é o rei. Então vocês estão entendendo, nós não estamos falando de profeta, de pastor, nós estamos falando de reinado. A igreja é o reino de Deus na terra. Diga amém comigo. Amém ou amém? Então, glória não é aparência. Glória, ela é o conteúdo. Glória, quando você vai ver a palavra glória, no hebraico é kavod. O significado dessa palavra é peso, valor, importância, substância. Algo que tem densidade, que é real. Então, a glória de Deus é uma manifestação do peso de Deus. Da essência de Deus. E no grego você vai ver a palavra doxa, que significa o quê, pastor? Reputação, opinião formada por alguém, manifestação visível de que a pessoa é. Então, quando Deus manifesta sua glória, Ele está revelando quem Ele é. E a glória de Deus enchendo toda a terra, eu quero dizer para você, meu irmão, é sobre os seus negócios, é sobre a sua esposa, é sobre o seu marido, é sobre a sua família. Então Deus quer manifestar a sua glória. Então o que é glória? A verdadeira essência de Deus. E o que vamos entender? Como eu vou entender? Então eu vou explicar para você para fazer analogia. O que é a glória da laranja? Vamos lá, o que é a glória da laranja? Cadê minha flor? Tá vendo, gente? Como a gente não dá de novo flor, porque quando você dá uma vez, a pessoa não fica segurando. Tô brincando. Não é de verdade, tá, gente? Eu dei pra ela porque eu vou usar hoje como analogia. Aí eu vim assim com a flor e falei assim, olha aqui pra você. Aí ela pegou, viu que era de plástico. Ok. O que é a glória da laranja, Cris? O suco. O que é a glória? O
O que é a glória da laranja, Flávio? Fala qualquer coisa, não vou fazer você passar vergonha, vai. É doce a glória. É o caldo dela. Então você vê a laranja, mas você sabe que a laranja é boa depois que ela libera a sua glória, a sua essência. O que é a glória desse botão aqui, ó? É de plástico, tá, gente? Mas pensa que é de verdade. O que é a glória desse botão aqui, ó? É quando ela abre a sua flor. Então, o que é glória? A essência revelada. Aqui você não vê quem ela é. Mas quando você vê a essência, a glória, o peso, você fala, que coisa linda. Então eu preciso ter uma experiência com a glória do Rei. Então, nós precisamos entender que a Bíblia diz que a glória de Deus encherá toda. Então, o que significa isso? É o caráter de Deus será visto nos negócios, nas pessoas, no casamento, no corpo, na igreja. Então, eu preciso entender isso, que eu sou aquele que manifesto a glória de Deus. Sou eu que sou visto antes dele ser conhecido. Então as pessoas estão olhando para você para ver se você revela a glória de Deus. Até aqui tudo bem? Está acabando, falta 20 minutos para acabar o culto, acho que não vai dar tempo. Vai dar tempo. Quem foi que falou isso aí? Em nome de Jesus vai dar tempo. Meu irmão, tu falou isso? Merece uma flor. Fica olhando pro botão até ele virar flor. Porque tá cheio de crente que é um botão de flor de plástico. Você tenta até adubar, meu irmão, mas é de plástico. De plástico. Não é o seu caso, viu, irmão? Porque alguém quer, mas já está quebrando toda a flor, já desmontou tudo. Okay. Por que eu estou falando isso? Porque para ser curado pelo Rei, você precisa entender que Deus não quer que você pareça, Ele quer que você tenha a essência do Rei fluindo através da sua vida. Então Deus cura você, entenda algo, Deus cura você dos seus problemas emocionais para que Ele manifeste a sua natureza através de você. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que liberta. Então eu vou dizer qual é o interesse de Deus, porque Deus é interesseiro, as pessoas não acreditam nisso, mas eu falo que Ele é. Não desse mau sentimento ou mau estigma do interesseiro. Ele entregou Jesus para te salvar. Isso não é interesse em amor à sua vida? Então entenda algo. O Senhor não parou o processo da salvação, porque Ele não quer só lhe salvar, mas fazer você filho do reino, para que Ele curando, libertando você manifeste quem Ele é. Então, eu quero dizer para você que é preocupação de Deus que você seja curado. É preocupação do Rei que você seja próspero. É preocupação do Rei que você seja liberto. É preocupação do Rei que você estude. É preocupação do Rei que você se posicione. É preocupação do Rei que você seja alguém que reflita a glória dEle. Porque nós somos a sua criação e nós precisamos manifestar a glória do Rei. Isso tem a ver com o quê? Como você se veste, como você fala, como você pensa, como você reage, como você trabalha. Então é interesse de Deus cuidar de você, criatura. O Rei quer cuidar de você em todas as fases da sua vida, porque Ele tem interesse de manifestar a glória dEle sobre toda a terra. Ah, meu irmão, se você é essa pessoa, diga amém, diga a glória de Deus. Eu quero ser esse. Então escute uma coisa, que agora eu vou falar a verdade mais forte ainda para você. Quem quer? Vamos ter que correr, meu Deus do céu, eu só estou no segundo ponto, ai meu Deus. 1 Reis capítulo 10, no verso 4 a 5. Veja, meu irmão, filho do rei. E às vezes a gente não entende, eu vou para a igreja para não fazer aquilo. Eu vou para a igreja, mas vou deixar de beber, deixar de fumar. Não, meu filho, você vem para a igreja, sabe por quê? Porque senão você não vai estar com o seu documento legalizado, cidadão da eternidade, e você será o cidadão das trevas na eternidade. Então não é sobre, eu acho, eu quero, não é sobre isso, é sobre
qual é a sua cidadania. Porque quando Jesus chegou na terra e disse assim, arrependei-vos, que é chegado. Ele está falando de arrepender de pecado? Não, ele está falando de se arrepender pelo governo antecessor, o governo do sistema do mundo, o governo do pecado, o governo da queda de Adão, o governo de Satanás, das trevas. Então é para se arrepender do governo. Então alguém que aceita Jesus, mas não permite o novo governo, não é cidadão da eternidade. É sobre ter o carimbo, é sobre você ter a legalidade, o documento para você. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo nos selou para a salvação. Isso é o carimbo, cidadão do céu. Paulo mesmo diz, nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Então nós estamos aqui representando esse reino. Em 1 Reis capítulo 10, verso 4, olha só o que essa mulher fez. Eu vou ler aqui no verso 4. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria o palácio, a comida da sua mesa, os lugares dos seus oficiais, as roupas que eles vestiam, vai passando, o alimento da sua mesa, os assentos que ocupavam, os seus oficiais, o serviço dos seus criados, os seus copeiros, todos enfermizados, os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ficou. Então disse ao rei, tudo o que ouvi no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam, até vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. Mas eu quero parar aqui, senão vai ser muito lindo isso aqui. Mas é aqui, ó. Ela chegou no palácio, ela viu os súditos de roupa de linho. Ela olhou. Ela não tinha falado com o rei ainda. Ela só ouviu falar. Quando ela chegou naquele lugar, ela viu os servos. Chico, ela viu os servos. Ela falou, servos de linho. Ela foi na mesa. Quando ela viu ouro. Tudo em nível de excelência. Ela estava analisando quem é este rei. Olha só, Salomão sendo rei e o interesse de manter os seus servos vestidos bem, se alimentando bem, morando bem, porque era interesse da sua reputação. E é isso que a gente não consegue entender o Rei dos Reis. Que quando nós olhamos para esse texto e vemos que ela nem falou primeiro com o Salomão, mas ela já viu o reino, você vai perceber que os servos bem vestidos, você vai ver que a comida é excelente, os utensílios eram de ouro. E aí a pergunta é, quem foi que forneceu tudo isso? Quando ela olha assim, Bruno, a rainha de Sabá, extremamente rica. Gente, ela saiu da África, atravessou ali o Egito, subiu para Israel, para conhecer Salomão. Por quê? Porque a sua glória, o seu peso, a sua essência exalava nas nações. E ela teve interesse de conhecer esse rei. Quando ela chegou perto do rei, viu aqueles que eram governados por esse rei, e ela ficou impressionada. Por quê? Porque os servos, eles manifestam a glória do rei. Porque os servos, a forma que fala, eu imagino ela chegando e os servos, como nós estamos falando do exército imperial ali na Inglaterra, aquele monte de homens bem vestidos, que ela ficava impressionada. O texto em algumas versões fala que ela ficou sem fôlego. Ela ficou... Uma mulher extremamente rica, rainha, olhando aquilo e vinha. Tanto é que Edir Macedo trouxe até o templo de Salomão lá para o Brasil. Construiu a réplica. E pode falar o que quiser, é impressionante a construção, porque ele trouxe pedras de Israel. Tem necessidade? Não sei, isso não estou julgando. Mas até hoje é falado da glória de Salomão. Como?
pelos seus frutos. Mas o fruto daquele reino manifesto, através de homens, comida, excelência, tinha um rei na raiz. E nós precisamos ter esse entendimento, que os servos representam o rei. O cidadão desse reinado carrega a reputação desse governo. Nós precisamos entender que quando um povo vive mal, o rei é desonrado. Nós precisamos entender que quando um povo vive bem, o rei é revelado. Nós precisamos entender a diferença da democracia para o reino. Por quê? Eu vou ler isso aqui. Porque antes de avançar, aqui eu preciso explicar simples, aqui objetivamente. Na democracia, o governo existe. Mas cada um cuida de si, sim ou não? Você tem que trabalhar para ter sua casa, sua comida. Você tem que ralar para pagar seus impostos. Você tem que trabalhar para se vestir. Se você não trabalhar, você passa necessidade. Se você trabalhar pouco, você tem pouco. E nós somos forjados na democracia, porque nós temos que correr atrás. Quem não corre atrás passa fome. E muito do governo democrático não dá oportunidade de educação, nem saneamento básico para a sua nação. Por quê? Porque a democracia não se importa com o povo. É um estigma fundado na Grécia. E eu não estou falando que os outros países que têm reino, eles são saudáveis. Eu estou falando do rei verdadeiro. Eu estou falando daquele que estabeleceu, o rei dos reis, senhor dos senhores. Eu estou falando que é aquele que diz assim: se eu chamar meu pai agora, ele envia uma legião de anjos aqui. Eu estou falando de alguém que sabe quem serve. Eu estou falando daquele que sabe quem é. Eu estou falando daquele que é o filho enviado para estabelecer o reino de Deus. Ele falou: eu cheguei, arrependam-se, porque o reino chegou. E vocês são cidadãos desse reino. E para vir nesse reino, eu quero dizer para vocês que vocês não podem viver como democratas. Por quê, pastor? Porque na democracia o governo não se responsabiliza por você. Na democracia não se importa como você se veste. Na democracia, eu quero dizer que primeiro é os governantes, depois o povo. E a gente fica à mercê de um número de um povo que elege pessoas que não têm a capacidade de estudo. Ninguém aqui entraria num avião ou faria uma cirurgia com alguém que não se formou, mas a gente bota presidente que nunca se formou. Ninguém aceitaria alguém abrir o seu coração sem ter passado pela faculdade, por estudos, experimentado. Aí a gente põe lá o discurso do irmão, que a gente tem que orar pela autoridade, embriagado, alcoolizado, dando discurso. Uma vergonha. Não apoiando a Ucrânia, não apoiando Israel. E aí, a gente fica assim, a mercê de não saber o que é da vida. É governante para cá, é político para lá, é não sei o que para cá. Eu quero dizer para vocês que ok, nós temos que saber voltar. Ok, porque a gente não tem como mudar isso agora. Mas nós temos um rei. Nós temos um reinado. Eu não represento só o Brasil. Como cidadão, eu represento a Deus. Eu represento o meu rei. Porque esses reinos serão temporários. E o rei dos reis virá. E na sua corte está escrito: rei dos reis, senhor dos senhores. Eu quero servir o meu rei é hoje. E eu quero dizer mais para vocês. Então, eu pergunto, na democracia as pessoas vivem bem? Olhe para você. Pobre cada vez. Como seria, pastor, no reino? O reino, o rei, é responsável pelo seu cidadão. No reino, o rei protege a sua reputação através do povo. No reino, ele cuida de quem o apresenta. Então é por isso que não existe a ideia no reino de Deus de cada um por si. Ou você representa o rei, ou você não representa.
Então escuta bem o que eu vou falar para vocês agora, que pode ser um choque na sua mente. Não é para você desviar não, tá bom? Posso falar? Você não vai desviar, fala assim, eu não vou desviar, pastor, eu vou voltar na igreja. A oração mais absurda que a gente faz é pedir bênção para Deus. Eu estou aqui desensanando a minha mente para isso. Por quê? Porque quando você pede comida para Deus, você está ofendendo a reputação do rei. Pastor, não é possível você vai falar isso. Tá bom. Mateus 6, 31, 32 diz, não se preocupem dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber. O Pai Celestial sabe tudo o que vocês precisam. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Sabe quando você pede comida? É quando você não entendeu quem é seu rei. Porque eu faço assim agora. Eu mudei minha oração. Senhor, eu falo de você. Eu falo. As pessoas vão me ver. E está em jogo a tua reputação. Por isso que Paulo disse, eu não tenho do que me ver engoiar. Eu prego. Porque cada vez que eu falar mais do rei, ele vai ter que cuidar de mim. Quando eu mais falo do rei, Chico, ele vai ter que cuidar das minhas coisas. Quando eu mais falo do rei, do reino de Deus, mais ele tem que cuidar dos meus filhos, mais ele tem que cuidar da minha esposa, porque eu falo assim, a tua reputação. Então eu estou tentando fazer e vou fazer. Não é a luta só sua não, é minha também, que é a transição de mente. Senhor, eu quero buscar o seu reino. A sua vontade boa, perfeita e agradável. E aí Jesus disse assim, por que a vez de se preocupar do que comer? Olha os pássaros. Não trabalham, mas eles são. Sabe que o Pai alimenta eles? Porque eles são o peso de Deus, do Rei. Eles manifestam a glória de Deus. Ah, não, pode ser melhor. Eu vou dar para vocês então alguma coisa para você não desviar, ok? Vocês estão comigo ou não? Quando eu tenho preocupações, eu estou dizendo e revelando a minha falta de entendimento bíblico. Porque o Senhor Jesus disse, não vos preocupeis. Ah, meu irmão, você não quer esse Rei da Glória? Parece até uma teoria. Só se for da conspiração. O diabo deve estar falando na cara, não, isso é teoria. Não é, meu irmão. Quanto mais você dizer que representa a Deus, mais ele vai se preocupar em cuidar de você. Quanto mais você se posicionar, Senhor, por onde eu irei, eu glorificarei o seu nome, direi que a minha casa é tua, tudo que eu tenho te pertence, tudo que eu sou é teu, eu vivo para ti, aonde eu vou eu falo de ti, eu represento o Senhor, eu quero manifestar a sua glória, através da minha vida, libera a sua essência, libera o seu poder, por quê? Porque o nosso rei, ele protege a sua reputação, ele cuida de quem ele representa, a Escritura diz isso, essas coisas vos serão acrescentada, não vos preocupeis, essas coisas vos serão acrescentadas. Diga assim comigo, eu não mais reclamarei. Eu viverei para o meu rei. Meu Deus, tem mais 3 pontos, mas vou ter que parar aqui. Quem quer ouvir mais sobre o reino? Eu vou terminar aqui, não dá para falar mais. Semana que vem, se Deus permitir, eu continuo, tá bom? Porque eu vou entrar na adoração agora. Aí eu falo de adoração da semana que vem. Quem vai voltar? Então fique de pé no seu lugar aí. Primeira Coríntios, no capítulo 11, no verso 26. Cara, eu queria tanto continuar, meu Deus. A Bíblia diz sobre a ceia. E a ceia, ela é um princípio
de trazermos à memória quem é que governa, quem é que é o rei. Diga comigo, ele é o rei da glória. Ele é o rei da glória. Então diz, sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos aqui por causa de Jesus, diga amém. O que é a ceia, pastor? A ceia é um anúncio. A ceia é a renovação de aliança com o nosso governo. É publicarmos quem é que nos governa. E nós precisamos reconhecer esse rei. Ninguém pode beber com o rei se não reconhecer quem é o rei. Hoje, a ceia, meus irmãos, não é, como todos os outros dias, um ritual. Ela é uma adoração que restaura o governo. A minha pergunta aqui nessa manhã, quem está te governando? Na sua raiz de entendimento. Talvez você veio nos visitar. Talvez você veio na igreja primeira vez, segunda vez. Eu não sei. Mas eu quero dizer que nós precisamos ter um governo. E o governo é Cristo. Seus princípios, sua palavra. Então uma das coisas principais que nós precisamos entender é que esse governo tem estatuto, tem testamento, tem direcionamento para nossas vidas.